Espiritualidade bem resolvida, o significado de ser membro da igreja. Quantos aqui já são membros da igreja? Membro da igreja não apenas tem compromisso, mas comprometimento com a obra de Deus. Antigamente era comum uma pessoa se tornar membro de uma igreja e ela automaticamente se sentir mesmo pertencente a ela. Hoje, não é o caso da Tânia e do Fábio, que receberam uma direção. As pessoas estão muito imediatistas ou buscam a igreja por resultados práticos para a sua vida e família, seus negócios. As pessoas estão buscando a igreja não pelo Senhor Jesus ou sede e vontade de Deus, mas porque tem alguma necessidade, e às vezes essa necessidade é a porta que Deus abriu para que ele seja buscado. Não há problema nenhuma em que num tempo de necessidade você busque ao Senhor, mas o que Deus espera de nós é muito mais que ele seja um supridor das nossas necessidades, mas precisamos buscá-lo com o coração apaixonado por ele, desejando amá-lo, obedecê-lo, servi-lo com alegria, porque é isto que Deus espera de todo aquele que está nele. Nós estamos nele e ele também quer estar em nós. Ele permanece em nós na medida que nós obedecemos e seguimos os seus propósitos. Então vamos frutificar bastante, vamos abençoar bastante. Obrigado, diácono Mário Lino. Mas vamos também entender, à luz da Bíblia, a importância que você tem como membro da igreja. Eu não estou falando de dízimos, ofertas, serviço, mas de um pertencimento ao Senhor. Você pertence a Ele e é membro de uma igreja, uma agência do reino dele. Você é importante, você é especial, você tem um valor extraordinário para o Senhor. Você foi chamado para uma missão e olha, quando terminarmos a nossa passagem por esta terra, os céus se abrirão e nos receberão. Não há significado maior de pertencimento que a vida eterna. Nós estamos naquele que é verdadeiro. Nós estamos em Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Então, eu e você, que pertencemos a Cristo, precisamos pertencer também a uma igreja. É irracional imaginar que uma pessoa pode ter comunhão com Deus e desprezar o corpo dele, que é a igreja. Eu estou bem, eu não preciso de igreja. É engano seu, porque ele virá buscar a sua igreja, os salvos, os remidos. É na igreja que a gente cresce. Por incrível que pareça, é na igreja que a gente aprende a perdoar, a caminhar a segunda milha, a estar disposto e disponível para servir as pessoas. É na igreja que a gente tem as melhores amizades. É na igreja que você vai desenvolver o caráter cristão. Então, nunca desista da igreja porque você teve problemas. Jesus tinha 12 só. E eu acho que ele foi muito estratégico até. Vou escolher só 12 porque eu já sei o tamanho do problema que são as pessoas. E olha, no meio daqueles 12, tinha gente querendo ser o primeiro. Tinha ou não tinha? No meio dos 12, tinha gente querendo ser o primeiro. Tinha gente desprezando o outro. Tinha gente que traía, enganava. Tinha gente que ora era usado por Deus, ora era usado pelo adversário. Tinha ou não tinha? Guerra, intriga, discussão, briga. Mas Jesus disse o seguinte para eles, e eu digo para vocês: entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. No reino de Deus é diferente. Você está aqui para servir, você está aqui para pertencer. Pertencer é mais importante do que trabalhar. Pertencer é mais importante que trabalhar, porque quem pertence frutifica naturalmente, porque está na videira verdadeira. Você não está isolado, você não faz o que dá na sua mente, você não faz o que dá no seu coração. Você faz exatamente aquilo que o Pai está ordenando.
Jesus se preocupava muito mais em permanecer ligado ao Pai para poder dizer para mim e para você: eu faço o que Ele está fazendo. Eu faço exatamente aquilo que Ele está fazendo. Então, às vezes, a gente se sente membro da igreja quando está numa célula ou quando está servindo na igreja. Queridos, isso aí é só o resultado do pertencimento a Ele. Ele é mais importante. Estar nele é que te faz ir para um ministério. Estar nele é que te faz pertencer a uma célula. Estar nele é o que faz você ser membro da igreja. Estar é mais importante do que trabalhar para ele. Estar nele é mais importante. E depois, a consequência de estar nele é frutificar, é trabalhar, é abençoar, é ajudar, é ir perdoando, ir ajudando, ir edificando. Isso é o resultado. Então nós não podemos ir para o resultado e nos esquecermos do que é mais importante. É pecado trabalhar? Não. Claro que não. Pelo contrário, nós fomos chamados por Deus para servir. Mas Jesus mostrou entre Marta e Maria que Maria escolheu a melhor parte. E qual era a melhor parte? Estar com Jesus. Estar com Jesus é diferente de trabalhar para Jesus. E Deus quer que você saia daqui nesta manhã ou inicie esta semana entendendo que o pertencimento faz com que você desenvolva exatamente o mesmo caráter de Cristo. Queridos, quantas pessoas estão dentro das igrejas perdidas? Isso aí vai de bispo, apóstolo, pastor. Não, pastor não. Bispo, tem de tudo. Naquele dia ele vai dizer assim: não conheço você. Mas Senhor, quem se lembra desse texto? Quem se lembra? Se lembra disso? Mas Senhor, pois é, você não pertencia a mim. Você estava falando em meu nome. Você expulsou o demônio, você curou, você deu até vista aos cegos, você fez, olha, você era o cara, mas eu não estava contigo. Consegue imaginar o que é isso? O que Deus espera, queridos, é que nós pertençamos a Ele e então, a partir da direção dEle, a gente possa cumprir o propósito dEle. Por isso, alguns vão pregar, outros vão ensinar, outros vão receber na recepção, outros vão ter dons de milagres, dons de cura, diversidade de línguas, interpretação de línguas. Isso tudo é para edificação do corpo. É o cumprimento, é o resultado visível da presença de Deus entre nós. Então, que você hoje inicie comigo essa trajetória. Eu vou começar hoje, o pastor Jorge na próxima semana, eu volto na outra semana, e o outro pastor Vinícius, se eu não me engano, no último domingo pela manhã. É isso, pastor? Isso aí, pastor Vinícius, né? E nós vamos ter um único texto, uma única abordagem, de sorte que você vai crescer e vai se envolver com Jesus. Nosso propósito é que você se envolva com Jesus. E nós estamos falando aí sim de vida devocional, de Bíblia, de desejo de crescer em Jesus, desejo de orar, desejo de jejuar, desejo de buscar a presença do Senhor. Quando dissemos aqui em 2017 que nós desejávamos que a igreja fosse de Cristo e voltasse para Cristo, tinha a ver exatamente com isto. Se eu estiver em Cristo e vocês estiverem em Cristo, tudo vai convergir para o mesmo caminho, mesma direção, e os resultados serão inequivocadamente do céu e não da terra. O que nós estamos vivendo como igreja, queridos, é o resultado, é a prova cabal de que o céu é que está dirigindo e ordenando todas as coisas. Temos lutas, sim ou não? Temos lutas. Temos coisas para ajustar na administração, nos ministérios, nas bases. Não é quando eu falo administração, nas coisas administrativas da igreja, temos muitas coisas. Deus tem abençoado demais, um avanço maravilhoso. Vamos continuar avançando, mas eu e você precisamos mais e mais nos engajarmos no pertencimento a Jesus. E não fazer do domingo um momento de espiritualidade, um momento devocional,
um momento com Deus. Agora eu vou na igreja e eu espero voltar aliviado. Queridos, a celebração é uma bênção, sim ou não? É bom ou não é, irmãos? Olha, eu podia ir embora depois daquela primeira canção do coral. Você podia também ir embora depois da primeira canção? Quando começou a falar assim, ó, digno, digno. Queridos, se eu não tivesse que pregar, eu já liberava geral e começava a chorar ali mesmo. Porque ele é digno mesmo. É o único digno. É o único. É o único. No céu, na terra, debaixo da terra, não tem ninguém digno. Só o Cordeiro de Deus é digno. Há uma profundidade tremenda nessa frase, queridos. João chorou porque não viu no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém capaz de desatar os selos. Sabe o que é isso, queridos? Vocês estão diante deste, e o nosso sonho é que você passe, a partir de hoje, quem sabe, a pertencer a isso, pertencer a Ele, reproduzir Ele, por onde passar, no que sente, no que pensa. Esse pensamento é do céu, é isso que eu quero para a minha vida. Esse pensamento vem de Deus diretamente para mim, é uma ordem dele, é isso que eu quero. E às vezes, queridos, a gente deixa de pertencer plenamente, porque a gente ainda quer continuar com a mesma mente de antes. A gente não quer mudança na gente. A gente quer que Cristo salve a cidade, que mude o coração do pai, do avô, do marido, do parente, mas nós mesmos estamos resistentes às mudanças do céu para a nossa vida. Para pertencer é necessário obedecer. Para pertencer é necessário estar ligado a Ele em tudo. E eu quero te convidar a isso. Vocês estão salvos pela graça. Amém, queridos? Nós estamos salvos pela graça de Jesus. E você vai aprender sobre isso também. Nós somos salvos pela graça. Mas Jesus, quando chamou os seus discípulos, aqueles que seriam salvos pela graça, o texto é claro e nítido. Jesus os chamou para estar com Ele e Ele, Jesus, os enviasse a pregar. É estar, é permanecer, é perseverar, é usufruir de Jesus para então transmitir Jesus às pessoas. Sejam bem-vindos então a mais uma etapa da série Espiritualidade Bem Resolvida, quando estaremos aprendendo sobre o significado de ser membro da igreja. Estamos alegres porque você escolheu pertencer a PIBAM. Então logo tenha recebido a Jesus como Senhor e Salvador. Uma introdução básica sobre a família de Deus, quando uma pessoa torna-se membro de nossa igreja e passa a fazer parte então da família de Deus que serve na PIBAM. Sabem por quê, queridos? A nossa família é muito maior do que o número de membros que ela tem. A família de Deus na terra é infinitamente maior do que o que a gente imagina. Começou lá no Jardim do Éden e vai até o final de Apocalipse. Todas as eras tinham pessoas de Deus nessa terra. Todas as eras tinham gente do céu aqui na terra. Em todos os momentos da história humana, Deus sempre se revelou por meio de alguns. Que você revele Jesus, que você aponte para Jesus, que você dê honra a Jesus, que você, quando alguém te elogiar por alguma coisa que você fez, que você dê a glória devida ao nome dele. Porque por ele, por meio dele, para ele devem ser todas as coisas. Pelo fato de termos membros que vieram das mais diferentes origens e formação religiosas, usaremos esta oportunidade para esclarecer e alinhar quem e o que é a PIBAM. Vamos ler juntos Efésios 2:19. Assim, pois, juntos, assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Quem pertence à família de Deus jamais é excluído dele. Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu,
ou me der, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, mesmo fracos, mesmo frágeis, mesmo ainda sem a maturidade, mesmo que a gente caia e tropece, nós não deixamos de ser membros da família de Deus. Você e eu somos de Deus, pertencemos a Ele. O que nós precisamos agora é entender que somos dele, pertencemos a Ele e vamos viver para Ele e vamos morrer por Ele. Não vamos nos deixar levar por nada nem ninguém que queira mudar a sua mente, o seu coração, como se você pertencesse a este mundo, a esta terra, às ideologias e a tudo isso que você tem visto aí na sociedade. Você é de cima. E porque é de cima, você está aqui para transformar as realidades. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, quando nesta semana, ao iniciar, você possa revelar o Cristo que está em você, o Cristo que vive por meio de você, para que somente a sua vida seja o testemunho vivo da presença do Senhor. Deus tem muito a realizar, Deus tem muito a fazer e Ele o fará por meio da nossa vida. As verdades centrais que eu preciso que você grave no seu coração: a igreja é uma família. Igreja é uma família. E isso quem está dizendo não é pastor Cândido. Isso quem está dizendo é a Bíblia. Nós somos da família de Deus. E como família de Deus, nós não podemos chegar à igreja e sair dela sem ter o desejo de conhecer os nossos irmãos. Eu não quero nunca mais que você chegue aqui já olhando para o relógio a hora que vai terminar. Eu quero que você chegue aqui e procure alguém que você não conheça, porque ele é seu irmão. Você tem irmãos que você não conhece aqui dentro. Eu quero te desafiar hoje a não mais entrar na igreja preocupado com o horário que vai começar e que vai terminar. Eu quero que você comece a se preocupar com aquela pessoa que está todo domingo aqui e você talvez nunca tenha visto. Como tem acontecido, pessoas eu conheço porque entrevisto todos que chegam. Talvez o pastor Jorge e o diácono Zorimar, que estão lá na classe integração, conheçam também mais pessoas. Mas talvez você é um diácono, você é um pastor na igreja e um pastor da igreja, você é um líder e não conhece. E não conhece por quê, pastor? Porque nós não fazemos este exercício. E como eu falei algum tempo atrás, nós vamos ter alguns encontros, já temos pelo menos 2 agendados para esse ano, onde temos que dividir, não há espaço que caiba o povo todo. Então a gente vai por partes. Mas nós vamos colocar mesmo em você um crachá. Aleluia! Vai ter um crachá. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada para o lado aí. Vê quantas pessoas você conhece pelo nome. Dá uma olhada aí. Vê quantas pessoas aí. Se for parente seu, não vale. Parente seu não vale. Parente seu não vale. Aí talvez você, olhando assim, não é? Ah, aquele ali é fulano de tal. Aquele ali é o fulano de tal. Aquele ali eu não sei quem é. Às vezes num banco. Eu acho que aqui na fileira aqui, na fila aqui do pastor Mário, talvez, pelo nome ele só conheça a Márcia, a esposa do pastor. Os outros, mas são irmãos. Olha para o teu lado aí. Esse aí é teu irmão. Lembra de Jesus? O que Jesus disse para Maria? Eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Mãe e filho te lembra o quê? Isso, Mateus. Família, pertencimento. Queridos, nós não estamos isolados. Estávamos, olha o que o texto vai dizer, éramos forasteiros. Forasteiro não tem paradeiro, não tem lar, não tem nada. Você hoje, que está em família, você vai almoçar aqui na igreja, lógico, em família. Só que hoje, ao invés de eu me sentar com Raquel, Maria Alice e Arthur, eu vou escolher uma mesa onde você esteja e nós vamos sentar e Raquel vai fazer o mesmo. Queridos, aqui tem que ser uma família só. Amém, queridos?
Às vezes a gente bota os nossos pintinhos, né? A gente bota os nossos pintinhos tudo aqui, ó. E quando um irmão da igreja pede a cadeira, não, meu irmão, aqui já está reservado para minha família, para minha casa. Vamos acabar com isso ou não? Vamos, Monteiro? Posso contar contigo, Monteiro? Aldair, posso contar? Então, nós temos que acabar. A nossa família é uma bênção, irmãos. Sim ou não? Ih, rapaz, teve gente que disse que... Teve gente que fez assim, ó. Adilson, teve gente que fez assim, ó. Minha família não. Não, a nossa família é uma bênção, queridos. A nossa família é uma bênção. A nossa família é uma bênção. Comece a dizer isso. A minha família é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Minha filha linda é uma bênção. Olha, bênção, é bênção, 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 bênção. E todos nós somos abençoados por Deus. Mas olha, queridos, João viu também uma multidão incontável. Ele perguntou: Senhor, quem são estes? Quem se lembra disso? Quem são estes? Aí esses aí Jesus falou lá nos revelando o Apocalipse, esses aí são os membros da primeira igreja batista em Maricá. Aleluia, aleluia. Vai lá, dá um aplauso forte aí. Esses aí que você está vendo, essa multidão aí, olha, essa multidão de vestes brancas, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles vieram da grande tribulação, foram provados, mas foram aprovados. Somos nós, irmãos, uma multidão incontável, família de Deus, povo de Deus. Você é membro da família de Deus, vocês pertencem a Ele. Por isso, queridos, que é tão importante que você entenda que nesta nossa jornada, nessa nossa peregrinação nesta terra, nós não estamos sozinhos, não somos forasteiros, nós temos uma família e que precisamos conhecer. Quero fazer rapidamente um exercício com você agora. Então, primeiro, fiquem em pé, todos. E agora, vá pelo menos a 5 pessoas que você não sabe o nome. E você vai perguntar o nome. E a pessoa vai dizer o nome. Vai lá. Valendo. Vai. Pode ir. Pode ir. Alô, João, bota aí o vídeo lá. Bota lá. Filma aí o templo. Filma o templo. Olha o barulho. Aleluia. Vai lá. 5 pessoas, hein? 5 pessoas. Vai lá. Conhece aí. 5. Aleluia, aleluia. 5 pessoas. Já conheceu 5? 5 pessoas. 5 pessoas. Isso. Conheceu 5, pode sentar. Conheceu 5 pessoas. Isso aí. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A igreja é uma família, que bom. Irmãos, olha, tem gente que recebe cura com um abraço, sabiam disso? Existem pessoas que chegam na igreja tão angustiadas, tão preocupadas, que um sorriso e um abraço liberam a vida daquela pessoa. Um abraço. Pessoas, queridos, diferentemente do que muitos pensam, pessoas fazem bem. Não se isole. Você tem uma família e igreja é uma família. Deus espera que você seja um membro da família cristã. Membro. Uma pessoa sem uma família cristã é órfã, é verdade, queridos. Você que é congregado, não fique muito tempo apenas congregando, não. Venha pertencer mesmo, se comprometer mesmo com o todo da igreja, abraçar mesmo a missão que Deus nos deu. Não fique de fora. Nós temos a classe para batismo, temos a classe integração, onde você vai trilhar os passos para se tornar membro, pertencer mesmo, para ser 100% usado pelo Senhor.
O alvo deste ensino é que todos os membros se comprometam com Cristo e com a igreja. Com a igreja e com Cristo e com a igreja. Às vezes nós vemos pessoas desanimando, algumas desistindo, quando Jesus não desanimou, não fraquejou e não desistiu. Não são as lutas numa igreja que devem te fazer ir para uma outra. Sabe por quê? Se lá não tem problema, você chegou. O problema chegou juntinho com você. Não adianta. Eu vou sair daqui porque vou para outra. O problema vai estar lá. Em pouco tempo vai estar lá. Fale para quem está ao seu lado assim, ó, resolva-se. Fala para ele, resolva-se. Para com esse negócio. Sossega. Sossega. É lógico, queridos, é lógico que Deus usa todas as circunstâncias para levar pessoas para onde Ele deseja. Claro que Ele usa. Eu me refiro àqueles que pensam que nenhuma igreja tem problema. Claro que tem problema. Tem pessoas? Tem problema. Aliás, tem pessoas, tem bênção, tem festa, tem comunhão, tem alegria, tem um monte de coisa boa, mas também o pacote é completo. Tem problema. Uma pessoa certa vez me perguntou assim, pastor, o senhor tem toque? Eu falei assim, tenho. Eu tenho toque. Esse aqui. Né? Porque o fato de você gostar das coisas certas, ou bem alinhados, ou bem ajustados, se isso é toque, eu não sei o que eu sou. Porque Deus fez tudo perfeito. Amém, queridos? Ele pediu cordeiro manco, cego. Pediu, pastor Mário? Eu estou em dúvida aqui se ele pediu. Ele é perfeito, excelente e deseja que as coisas sejam excelentes, corretas, certas. Então, eu também gosto disso. Você gosta disso? Independente se você é despojado, se você não, nem tanto, né? Mas isso não é toque não, irmãos. Isso é desejar fazer com excelência. Desejar dar o melhor. Nem sempre a gente consegue, não é verdade? Uma canção não sai como queria, um vídeo não sai como queria, não é? Essas coisas acontecem. Acontecem ou não acontecem? Nós queríamos que acontecesse? Não, mas acontecem. Assim também é a nossa vida. Nem sempre a gente vai tirar 10 em tudo, mas o Senhor é misericordioso. E sabe o que Ele faz comigo e contigo? Quando a gente tropeça, quando a gente erra, na manhã seguinte Ele renova a sua misericórdia sobre nós. É por isso que a gente está aqui, queridos. Não é porque a gente é bom, melhor, pior, nada disso. É porque a graça dele vai se renovando e diariamente o nosso nome está lá firme com Ele novamente. É uma questão de abraçarmos aquilo que a Bíblia nos aponta como certo. O que faz a primeira igreja batista em Maricá ser uma família? Primeiro, a nossa salvação, o que Deus fez por nós. E nós vamos, nesses 4 próximos domingos, a gente vai falar sobre isso. Nossa salvação, o que Deus fez por nós. Nossa declaração de fé, porque nós existimos como igreja. Nossa estratégia, como podemos cumprir os propósitos de Deus. E nossa estrutura, quando e onde podemos cumprir nossos propósitos. E eu vou falar hoje sobre a nossa salvação. Gálatas 3, 26 a 28, está escrito assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos, vamos juntos? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é a nossa salvação. Nós somos um com Ele. E se Ele está na glória, se Ele reina, se Ele é Senhor, nós também estamos com Ele. A salvação não é mérito meu nem seu. E graças a Deus por isso. Você pode dizer assim, graças a Deus. Não é mérito nosso, porque nós não temos condições nenhuma condição de fazer absolutamente nada que nos faça merecedores
do céu, merecedores dessa graça sem igual. O que significa ser cristão? A pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer é: qual é o sentido de minha vida? Já parou para se perguntar? Por que eu estou aqui? Como foi que eu cheguei aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? São perguntas naturais. Depois que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você ganha significado e importância e você ganha uma direção. Você era forasteiro, agora você está salvo. Estava perdido, não sabia por onde andava. Agora você sabe onde você está andando e para onde você está indo. Alguém aqui tem dúvida da sua salvação? Se tem alguém com dúvida, pastor, tenho dúvida se eu sou salvo ou não. Queridos, vocês são salvos pela graça. É presente. E presente você recebe. E fim. Quando a gente começa a colocar mais um monte de coisa dentro da doutrina da salvação, a gente está caminhando por um caminho perigosíssimo. Filipe disse para aquele eunuco: se você crê, está tudo resolvido. Que tenho que fazer? Que tenho que fazer? Que eu tenho que fazer? Se você confessar a Jesus, eis aí água. Quem impede que eu seja batizado? Vocês acreditam que aquele eunuco saiu salvo? Ou ele ainda precisava fazer um monte de coisa? Saiu salvo ou não, irmãos? A Bíblia diz que ele saiu salvo, cantando, saltando, pulando, saiu jubiloso o seu caminho. Salvação não tem a ver com o que o tempo da maturidade vai lhe dar. Salvação não tem a ver com o tempo de maturidade que você vai avançar no reino. Salvação não tem a ver com isso. Quando eu sirvo ao Senhor, quando eu trabalho para o Senhor, quando eu faço alguma coisa pelo Senhor, eu faço não para receber algo, mas é porque eu já recebi. Nós já temos tudo, irmãos. Você e eu já temos tudo. Talvez o que falte para mim, falta para você também, que é dinheiro. Dinheiro. Aí Deus, que é muito sábio, eterno, inteligente, uma vez por mês, o dinheiro chega. Aí todo mundo, oh, coisa boa, saiu o pagamento. Você se alegra quando sai o pagamento? Sim ou não? Deixa eu ver. Eu me alegro. Saiu o pagamento. Aí, graças a Deus, uma semana depois, acabou o pagamento. Ah, coisa boa, acabou o pagamento. Agora, mais 25 dias, Senhor, me abençoe. Senhor, preciso de Ti. Senhor, 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 Senhor. Quem é que construiu uma casa? Você construiu uma casa? Deixa eu ver aí. Hein? Olha aí, quanta gente construiu uma casa. É fácil? Não é fácil. Mas quem começa, termina. E se não começar? Mas se começar, termina. Foco, determinação, ajuda de um, ajuda de outro, bênção. A igreja vai lá, bota 3 tijolos. Amém? Acontece. E quando você vai ver, está lá a casa. Está pronta. Glória a Deus. Aleluia. Mas e se o seu coração ficar na casa? O que acontece? E se o seu coração for para o seu carro? E se o seu coração for para o bem? Para a casa da praia? Se o seu coração começa a se corromper? Porque, queridos, é uma linha muito tênue entre a bênção de Deus que nos enriquece e não acrescenta dores. Não é isso que está escrito? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Há uma diferença enorme entre ser abençoado para abençoar e ser abençoado para ostentar ou para ter. E não pensa no outro, não pensa em ninguém. Não está nem aí se o outro está padecendo, se o outro está precisando. Nós somos uma família e como família precisamos ter sensibilidade para entender que tudo que o Senhor nos dá não é para estarmos segurando como se nosso e somente nosso fosse. Quando você começa a pensar no outro, Deus vai colocando mais para você. Pode acreditar no que eu estou dizendo.
Do mínimo ao muito, ao máximo, tudo o que a gente faz para abençoar pessoas, há uma resposta imediata do céu para a sua vida. É imediata, é impressionante. Certa vez, nós ajudamos uma pessoa no sinal. Ajudamos uma pessoa no sinal. E mais à frente, uma outra pessoa. Mais na frente, uma outra pessoa. E eu lembrei de um versículo bíblico, Cláudio. Coisa mais bem-aventurada é dar. Vejam bem, queridos, só pode dar quem tem, e quem tem, recebeu. Se somos uma família, nós precisamos ter muito mais alegria em dar do que receber. E geralmente o que acontece comigo e contigo? Vou à igreja para receber. Um bom louvor, uma boa palavra, um bom almoço, um tempo de comunhão, momento maravilhoso com o coral, com o ministério de louvor, e ai, que culto maravilhoso! Mas parece que esvazia rápido e 18 horas está todo mundo aqui faminto de novo. Quem pertence jamais perde conexão e direção do Senhor. E quando nós estamos conectados e estamos abençoando pessoas, ajudando pessoas, queridos, coisa boa demais é você poder ver a alegria voltando ao coração de uma pessoa, porque ela recebeu uma atenção sua, uma bênção sua. Nunca percamos de vista que o que Deus quer é que nós reproduzamos Ele na terra. Ele é generoso demais, irmãos. Nenhum de nós merecia estar aqui agora. No entanto, nós estamos, fruto da bondade, da generosidade e da graça dele sobre nós. Quem aqui poderia levantar a mão e dizer assim: eu mereço participar da ceia do Senhor? É isso aí. Isso aí. Nós não temos mérito nisso, irmãos. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos libertou. Foi Ele quem nos chamou. Graças a Deus, Amanda. Graças a Deus, Moisés. Graças a Deus, Nilson, Eduardo. Graças a Deus. A gente pode participar da ceia, da família dele. É graça dele. É bênção dele. Eu e você somos chamados para manifestar a graça de Deus, a bondade de Deus entre nós mesmos e entre aqueles que queremos alcançar. A pergunta mais importante que uma pessoa então deve fazer é: qual o sentido da vida? Alguns, por adquirirem possessões e bens, e acham que encontraram o sentido da vida. Outros por buscarem o prazer, e outros por buscarem prestígio e poder. Isso tudo está aqui embaixo, irmãos. Por poder, por prestígio, por honras e glórias dessa terra, nós estamos vendo como o nosso país está caminhando. Tem alguém aqui hoje feliz da vida com o que o Brasil está passando hoje? Não. Claro que não, irmãos. Claro que não. Mas o poder, o dinheiro, a fama e as coisas desta vida têm levado muitos dos nossos para o mesmo caminho e para a mesma direção. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para olharmos para a Bíblia e vermos o exemplo de Daniel. Aleluia! Daniel, José e outros grandes homens de Deus, Esther, que auxiliada por Mardoqueu, deu um testemunho fantástico: se eu morrer, morri. Homens que tiveram posição
de governo, posição de liderança, homens que foram alçados por Deus num determinado tempo para fazer diferença. É isso que nós esperamos de cada membro da nossa igreja. Quando Deus o alçar a uma posição pública relevante, exalte e glorifique o nome do Senhor lá em tudo, porque foi Ele que te levou para lá, quem te encaminhou, te levou para lá, e não por motivos sórdidos como estes, bens, prazer, prestígio, poder. Mas a verdadeira felicidade vem por entender o meu propósito de vida, que é desfrutar o relacionamento com Deus e dirigir a sua criação sob a orientação dEle. Se um pastor é guiado pelo Espírito do Senhor, ele vai guiar o rebanho do Senhor. Se ele for guiado pelo espírito desta terra, ele vai manipular o rebanho do Senhor. E tem para todo mundo. Quem quer ser pastoreado e liderado por Deus, e quem quer apenas as benesses e as bênçãos deste tempo. Porque também pessoas têm sonhos, também desejos, também objetivos, e às vezes não medem nenhuma consequência para alcançá-los, e por isso acabam se enfiando em muitas coisas que Deus não quer. Como membro da igreja, Deus te convida a amar. Amar. Porque eu estou aqui? Deus me fez para amar. Jeremias 31:3, a partezinha lá, olha, pois com amor eterno te amei. Nós fomos criados por Deus para amar. E Jesus vem e mostra que nível de amor precisamos desenvolver pelas pessoas. Não é por aquelas pessoas que são boas para nós, ou que fazem bem, ou que nos abençoam, mas todas as pessoas que convivem com a gente, e sobretudo aquelas que se mostram adversários seus, adversários meus. Efésios 1, 4 e 5, está escrito assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santidade e ter uma vida irrepreensível diante de Deus é amar. Você ama o teu irmão? Ama quem fala mal de você, quem te persegue? Você consegue dar um prato de comida a quem te fez muito mal, a quem deseja o teu mal? Você está sendo aperfeiçoado em amor. O reino de Deus é amor. E não é amor de boca. Eu te amo. Nada disso, queridos. É por ação, é por verdade, é em espírito. Somos membros da família de Deus. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, a sua vontade máxima, plena, completa, nítida, imensurável, graciosa. É Ele quem quis, Ele te elegeu. Você é um eleito, eleito para amar, predestinado para amar, separado por Deus, chamado por Deus para fazer diferença em amor. E este amor não é o amor do mundo, e nem das coisas do mundo, e nem das práticas do mundo, mas no amor de Jesus, que se entregou, nos amou, se entregou, morreu e ressuscitou. É para esse amor que você é chamado como membro da igreja. Nós fomos criados para desfrutar um relacionamento pessoal com Deus e para dirigir todo o resto da criação de Deus. Isto faz com que sejamos especiais. Vejam o que está escrito: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então Deus os abençoou e disse: queridos, vocês são abençoados. Deus nos abençoou. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Mas em Deus, João 10:10, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. 1 Timóteo 6,17, agora sim, João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, é impossível. Nós podemos sim ter escassez de bens materiais, mas escassez de bens materiais não nos exclui da possibilidade de amarmos e nos doarmos para que o outro alcance
aquilo que necessita, aquilo que precisa. Como disse, queridos, às vezes não é necessário ter muito, porque talvez você pense em muito, mas o pouco que você tem, Deus pode multiplicar. Quem aqui não se lembra dos 2 peixinhos e dos 5 pães? Que é isso? Para tantos. Senhor, não dá. E Jesus disse o que para eles? Dá. Manda o povo sentar. Façam grupos de 50. O que ele fez? Agradeceu. Quando a gente agradece o pouco, ele se multiplica. Quando a gente retém, por falta de fé, segura. Não, se eu der, eu fico sem. Se eu der, não vai acontecer, porque eu estou tirando do meu. Queridos, você já viveu? Você já recebeu uma doação? Você já recebeu uma doação? Quem já recebeu? Já recebeu uma doação? Já recebeu, várias pessoas já receberam. Queridos, é uma bênção. É uma bênção. Mas aí você vai se recordar, um dia eu também abençoei alguém. A Bíblia diz, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Quando a gente se compadece de alguém, quando a gente abençoa alguém, nós estamos vivendo essa vida abundante de Cristo. Quando a gente passa o ano todo, não dá 10 centavos a ninguém, não dá 20 centavos a ninguém, a gente está se parecendo com o nosso Deus? Nosso desejo, queridos, é que vocês sejam e tenham, olha, eu quero que vocês tenham sítios, amém? Sítios, fazendas, aleluia, hein, Hugo? Fazendas, sítio, iate, ilhas. Sabe para quê? Para abençoar o povo de Deus, para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. Enquanto o nosso coração for mesquinho, for mal, pensando só na gente, sabe? A gente não vai criar o coração de família. Lembra daquela brincadeira? É bem antiga essa. Acho que era até um desenho. Eu tenho, você não tem. Lembra disso? Quem se lembra disso? Eu tenho, você não tem. Nesses dias, você ia até preso, né? Mas naquela época, era uma propaganda dela, né? Pois bem, eu tenho, você não tem. Queridos, nós somos uma família. Aqui não há alto, não há baixo, gordo ou magro, negro ou branco. Aqui nós somos uma família. Família de Cristo, para revelar Jesus, para mostrar Jesus, para apontar para Jesus, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos gestos. Nós estamos caminhando para o tempo da ceia, e eu quero encerrar essa reflexão. Quando nós conhecemos a Deus e vivemos em harmonia com seus propósitos para as nossas vidas, isto produz tremendos benefícios. Tomem nota disso. Consciência limpa. Coisa abençoadora, irmãos. Consciência limpa. Romanos 8:1. Vida e paz. Romanos 8:6. Ajuda nas fraquezas. Romanos 8:26. Propósitos. Romanos 8:28. Confiança, Romanos 8:31, segurança, Romanos 8:39, poder e força, Filipenses 4:13, plenitude, Filipenses 4:19, e em último lugar, liberdade, João 8:32 e 36. Esta é a vida abundante que Deus tem para seus filhos. Então, por que a maioria das pessoas não é realmente feliz? Pastor George Alexandre, no próximo domingo, vai nos responder essa pergunta. E você não pode faltar, e você, na verdade, deve convidar outros para estarem aqui. Por que muitos cristãos não vivem a vida abundante, com consciência limpa, com vida de paz, com ajuda nas fraquezas, propósitos, confiança, segurança, poder e força, plenitude e liberdade? Por que muitos cristãos acabam
não vivendo plenamente aquilo que Deus reservou. Queridos, o nosso bom Deus, Ele é Deus sábio, Ele é Deus eterno, nele não há variação nenhuma, Ele não muda, e Ele sabe quem nós somos. E às vezes, a razão para não termos o que sonhamos, olhem para mim, olhem aqui para mim, às vezes, a razão para não termos o que sonhamos ou pedimos, é exatamente porque Ele sabe que se der, a gente descamba, a gente sai fora do projeto dele para a nossa vida. Não se assuste quando você orar e pedir com toda a fé e estudar bastante para um concurso e Deus fechar a porta. Não se assuste. É bênção dele para a sua vida. Porque nem todos foram chamados para serem ricos. Nem todos. Nem todos. Deus sabe o futuro que Ele tem para você. Deus sabe o que Ele tem para a sua vida. Por isso o apóstolo Paulo vai nos ensinar ao longo destes meses que virão. Nós devemos nos alegrar com aquilo que já temos e não vivermos tristes por aquilo que não temos. Eu quero que você avance, eu quero que você cresça, eu quero que você prospere, mas eu quero muito mais que você saiba que você já tem tudo o que você precisa e que você não precisa viver cabisbaixo, preocupado, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, o que eu vou... Nada disso. Deus já nos tem dado muito mais do que a gente precisa. Sabe aquela roupa que está lá no seu armário? Dá uma olhada aí no seu armário agora. Está vendo aí quanta roupa? Que você já olha assim, Wanda, essa aqui eu gosto tanto dela, mas não uso mais. Mas eu também não vou dar a ninguém, porque eu gosto tanto dela. Acontece isso com você? Tem roupa lá e você olha assim, eu até podia dar, mas eu não vou dar não, porque eu gosto tanto dela. Às vezes você já até cresceu, nem cabe mais em você, mas você fica com pena de dar. Libera o seu armário, meu irmão. Não é sair do armário não, tá, irmãos? É liberar o seu armário. Libera essas roupas. Libera esse negócio. Libera. Libera. Abre essas roupas aí, hein, Veronice? Aquele monte de roupa. Queridos, olha, você sabe por que o seu marido... Mulheres, olhem para cá. Logo mais, olha bem. Logo mais uma palavra especial para as mulheres, às 18 horas. Eu não sei o que o pastor, o seminarista Hugo, eu não sei qual é a escolha que ele vai trazer às 20 horas. Mas a minha escolha é a beleza. Olha aí, mulheres, venham. Escolham a beleza. Você não tem ideia do que Deus vai falar ao seu coração. Eu não estou falando de, como é que é aquele negócio, correção facial? É isso? Harmonização. Pastor Paulo de Tarso. Vamos fazer, Paulo de Tarso, uma harmonização facial. Pessoal, olha, o negócio, a indústria da beleza está ganhando dinheiro como nunca. Mas mulheres, vocês acham que Deus está preocupado com essa... Como é que é o nome daquele negócio que vai injetando assim, a pele vai esticando? Botox. O nome é bonito, né? Você acha que... De coração, mulheres, vocês acham que Deus está preocupado com isso? Então venham. Se você tem convicção que Deus não está preocupado com isso, mas Ele está falando de uma outra beleza... Então venha com o seu botox, venha com a sua harmonização facial, venha com o seu blush, venha com o seu batom, mas venha, porque é tudo isso e a beleza interior, amém? É tudo isso, porque senão não vem ninguém, né, Mauro? Se não falar que é tudo isso, mas aí não vem ninguém. Então,
É isso e mais um pouco. Deus quer sempre olhar para o nosso coração, porque é do coração que saem todas as coisas. É do coração, não é daquilo que a gente vê aparentemente. Então, vamos participar da mesa do Senhor, vamos pertencer a este momento. Se você já é cristão, batizado, você é convidado a participar, porque você é membro do corpo de Cristo, você é membro da família de Deus. Nós vamos cear, orar e depois nós vamos almoçar aqui hoje, tá bom?